Bom dia, bom dia, bom dia, Londrina, bom dia, cidade maravilhosa. Um dia alguém vai brigar comigo, porque essa música é do Rio de Janeiro, né, de Londrina, mas eu adoro essa música. Cidade maravilhosa, Londrina, cheia de encantos mil, a mais bonita do Brasil. Ah, que maravilha. Amigos, completamos 90 anos nessa cidade maravilhosa, 90 anos, né? Para muitos é muito tempo. Perto de Curitiba, quase nada. De São Paulo, quase nada. De outras cidades, às vezes, né? Assim, principalmente as litorâneas, né? São cidades de 400, 450 anos, né? Então, nossa cidade é uma menina ainda. Mas com 90 anos, nós temos muita gente que acha que a gente tem uma memória aqui para ser resgatada, guardada, preservada. E tem mesmo. E tem sim. Para dizer bem a verdade, tem até pessoas ainda que são oriundas daquela época, vivas ainda, conservando, preservando, guardando em casa, né? Guardando as suas fazendas, guardando nos seus sítios, guardando aqui no centro da cidade mesmo e na periferia, objetos, memórias de descobrimento, né? De povoamento, dessa data tão importante que a gente completa 90 anos, que às vezes a gente se esquece, né? Fala, mas onde estão as histórias de Londrina? Nos museus. Onde é que estão essas histórias? Guardadas por pessoas que gostam da cidade de Londrina, oriundas ou não de Londrina, nascidas aqui ou não. São pessoas que se formam, que trabalham, que estudam, porque verdadeiramente ser guardião da memória e cultura local não é fácil. Tem que gostar muito dessa cidade, porque faz isso profissionalmente. Nós fazemos de uma forma amadora. Todos nós temos que guardar a nossa memória, porque senão a gente não sabe para que lado que vai essa Londrina. Sem a gente olhar para trás e falar, eu entendi por que aconteceu essas coisas. Porque a gente tem memória. Para tanto, hoje eu reuni aqui, na minha opinião, 3 dos profissionais que mais conhecem sobre a memória da cidade de Londrina. Não é? Eles não são escritores, mas poderiam ser. Eles são profissionais que estudam essa coisa de museólogo, musólogo. Aí eu vou tirar todas as minhas dúvidas hoje. Estou falando sobre a Viviane Guilhermino Teixeira. Ela é técnica de atividades no Museu do Café. Desde 2014, ela atua no Sesc Londrina, Cadeião Cultural e Museu do Café, desenvolvendo projetos de educação patrimonial, exposições, festival de etnias, oficinas de artes e ações sociais. Com experiência de 10 anos no CAPS, como educadora artística, é formada em educação artística pela UNOPAR, com técnica em teatro pela FUNCART, cursos em contação de histórias e diversas pós-graduações, né? Design de interiores, arte da educação e muitas outras. Atualmente, ela cursa museologia pela Uniaselv. Uniaselv, é isso mesmo? Isso. É? Que legal! Bom dia, Viviane. Bom dia, tudo bom? Que legal ter você aqui. Obrigada. Que bacana. Bem que esse currículo seu aqui é pequeno, porque o que você já estudou, estuda bastante, né? O tempo todo tem que estar estudando, né? O tempo todo. Eu falo que o tempo todo a gente está atrás de histórias, né? Para a gente poder entender a nossa cidade. Então, é todo dia aprender um pouco mais, né? E pelo caminho do café. Não é? Sim. Todos os caminhos levam à Londrina de hoje, mas o caminho do café é muito importante, né? Os resquícios, a história do café ainda está impregnada na nossa cidade, né? Por mais que a gente fale, mas nós não somos mais a capital mundial do café. O café ainda está na nossa cidade, né? O que a gente é hoje é decorrente do café, né? Essas etnias todas que se encontraram na cidade, então a gente é o que a gente é por causa do café, não é? O café, é verdade. Tem shopping aqui em Londrina com o nome de café, que é o Catuaí, né? Tem o Cine Ouro Verde. Ouro Verde vem do quê? Tem muita gente que fala, o que é Ouro Verde? Fala, Ouro Verde era o café. Não é verdade? Tem muita coisa do café, né? Muito bem. Amaury Ramos da Silva, arquivista especializado em patrimônio histórico-cultural. Quase 40 anos no Museu Histórico de Londrina. Quando você passa lá na frente, tá, o Amaury tem uma plaquinha nele assim, ó. Já eu sou peça do museu. 40 anos, esse cara está lá no museu. É formado em arqueologia, com especialização em patrimônio histórico-cultural e identidades, atuando com documentação histórica, catalogação de acervos, organização de exposição e planejamento museográfico. Organização de exposição, todo mundo acha que é uma coisa simples, coloca uma coisa em cima da outra, ele está tudo certo. Você está louco, cara. Eu descobri que é muito mais do que isso. Meu Deus do céu, como que é complexo. Realiza orientações técnicas para entidades privadas e públicas em projetos de extensão da UEL e do museu. Participou de projetos como revitalização do Memória Viva,
a Casa da Memória Madre Leone Milito, o Museu Histórico da Sociedade Rural do Paraná, Memorial da Aviação Garcia. Também contribuiu para o Colégio Mãe de Deus, organizando a documentação histórica e espaços como a Capela de 38 e a Sala Padre José Kentnich. Entre 2013 e 2014, coordenou o projeto museográfico do Espaço Dom Geraldo Fernandes. Em 2017, participou do Memorial do Londrina Esporte Clube e do VGD, colaborando com pesquisadores da UEL. Como é que eu descobri o Amaury? Lógico que foi pela Edmeia Ribeiro, que é a diretora. Mas todo lugar que eu fui nessa cidade, procurando peças, né, para compor o memorial recém montado no dia 10 de dezembro, todo mundo falou assim, mas fala com a Amaury, mas fala com a Amaury, mas fala com a Amaury. E esse Amaury está aqui com a gente hoje. Bom dia, viu, Amaury? Prazer imenso ter conhecido você, viu? Prazer mesmo. Para mim é muito gratificante estar aqui hoje, né? E fazer parte um pouco desse contexto histórico de Londrina, né? E para mim, constituir espaços de memória, construir histórias de pessoas, para mim é como se eu renascesse todo dia, né? Cada dia que alguém me conta, se alguém me conta uma história, eu sou capaz de organizar uma exposição ou reconstruir a memória daquela pessoa. Através Só contando uma história. De pequenos relatos. Se ele me contextualiza, me dê um tema sobre a sua história. Aí, sobre o tema da sua história, eu faço uma exposição sobre a história da sua vida. Olha que legal. Esse então, é o Amaury. É isso. É isso, muito bem. Edmeia Ribeiro, diretora do Museu Histórico de Londrina, possui graduação em História pela Universidade Estadual de Maringá, em 92, mestrada em História pela Faculdade de Ciências e Letras de Assis, em 96, e doutorada pela mesma instituição em 2009. Fez pós-doutorado na USP em 2017 e 2018. É professora associada na Universidade Estadual de Londrina. Tem experiência na área de História, com ênfase em História da América Hispânica e História e Gênero. De 2019, está como diretora do Museu Histórico de Londrina, Padre Carlos Vaz. Coordena o projeto de extensão Museu Histórico de Londrina como múltiplo espaço na era digital, da extensão à ação cultural educativa, e é coordenadora técnica dos projetos relativos à memória e patrimônio cultural desenvolvidos no Museu Histórico de Londrina. Edmeia, bom dia. Prazer mais uma vez estar com você. Eu acho que deve ser a quinta ou sexta vez que a gente conversa no podcast esse ano. Nesses 2 ano e meio, mais ou menos, não é? Nos 2 últimos anos, né? Não é? Sim. Cara, e sempre tem assunto? Sempre tem assunto. Que Bom dia, maravilha. Marcão. Bom dia. Prazer em ter aqui, viu? Eu digo mesmo, eu gosto muito de vir ao seu programa e gosto muito porque você sempre está, né, lembrando e mostrando para a cidade a importância do Museu Histórico. Então, é um prazer vir aqui. Já vim aqui falar sobre mulheres, né? Viviane estava também. Nós já viemos Mulheres no Café, Mulheres e Café. Exatamente. A gente já falou sobre várias situações, vários né? assuntos. Envolvendo política, cultura, desenvolvimento, na verdade, Exato. Saúde. Isso. Né? Eu sempre estou envolvendo vocês. Gosto muito. É porque eu gosto muito da Universidade Estadual de Londrina. Eu acho que ela tem um papel preponderante na nossa montagem dessa cidade. Né? Sim. A universidade é antes e depois Londrina da universidade. Né? Vem para cá muita gente que passa na UEL. Eu passei na UEL. Vem para cá sem saber que vai ser engolido pela cidade. Né? Eu vou lá estudar uns anos. Que nada, não vai mais embora. Essa cidade, ela foi construída pelos estudantes da UEL, que hoje são profissionais, moram aqui, constituíram suas famílias. Então, a universidade tem um papel preponderante. Ela está entre os... muito bem posicionada nos vários rankings, né, que analisam as universidades. No Brasil todo, No né? Brasil e fora do Brasil também. A Universidade Estadual de Londrina, eu gosto muito dessa palavra potência, né? A Universidade Estadual de Londrina é potência e ela tem profissionais muito preparados, professores muito bons. Então, além de formar profissionais para a própria cidade, ela forma profissionais para o Brasil e para fora do Brasil, né? A gente Legal. tem expoentes, né, atuando fora, ex-alunos, que fizeram aqui, na cidade de Londrina, na UEL. Eu tentei reunir aqui, Edmeia, aqueles 3 melhores professores do mundo numa especialidade, tentar reunir os 3 aqui. Meus caras são tão viajantes do mundo, né, que eu não consegui ainda, mas eu vou trazê-los aqui, os 3 que foram identificados como os melhores do mundo, em alguma área, não me lembro qual. Enfim, amigos, para vocês 3, qual o papel na preservação da memória local? É tão óbvia essa pergunta, mas ela é tão necessária,
Porque às vezes tem muita gente nesse momento que está nos ouvindo e assistindo e fala, a verdade, eu tenho um quadro aqui que tem 50 anos, eu tenho uma peça aqui que tem 70 anos, isso aqui meu bisavô me deu, vou deixar aqui guardado em casa, ou eu vou jogar fora, ou eu vou passar numa casa de móveis usados e deixar. E eu penso que as pessoas têm que perceber que isso tudo faz parte de uma história para ser ensinada para todo mundo, para ser mostrada para os alunos e os visitantes do museu, para preservar muito mais. Ela pode até ficar no museu, mas ela está preservada, né? E o papel da preservação na memória local, a importância pela visão de vocês. Pode começar com você, Edmeia. Olha, eu acho que uma cidade que tem um museu histórico, né, é uma cidade que se preocupa com a identidade, com a memória das pessoas que ali moram. Né? Então, instituições de guarda, instituições de memória, como são os museus, né, eles são importantíssimos nesse sentido, para acolher, né, objetos, documentos, qualquer tipo de material que conta a história daquela cidade. Um museu histórico, ele é muito importante porque a cidade pode ir até aquele local e se reconhecer e lembrar, olha, nos tempos tais era dessa forma e olha, está exposto aqui. Vou dar um exemplo. Na nossa exposição histórica, que a gente chama também de longa duração, que é aquela que não muda muito, muitas pessoas, quando chegam ali, se emocionam. Por quê? Porque elas veem, vamos lembrar ali de um cenário que é a Casa de Palmito. Elas chegam ali, veem o fogão a lenha e lembram, nossa, na minha casa tinha, ou outros, na casa da minha avó tinha, e eu lembro que eu ficava perto quando estava frio porque me aquecia. Tem gente que fala que sente até o cheiro, que percebe o cheiro. Fala, você está sentindo o cheiro? Não tem, mas tem gente que já falou isso para mim, quando teve na frente das casinhas mais antigas que tem dentro dos cerimoniais que você montou dentro dos cenários, tem pessoa que já comentou comigo, parece que eu sinto o cheiro do fogão a lenha, daquela madeira dentro de casa. Eu me aquecia na taipa do fogão. Aí, ó. E aí tem uma história, né, que eu usava saco sabe, sobrava, meu pai comprava saco de açúcar, aquele 50 quilos, né, Copersucar, lá de Porecatu, né. Uhum. Aí todos os calção que eu usava quando criança, não tinha cueca também, né? Estava escrito assim, Copersucar. Era interessante, porque era de marca. Os calções dele eram de marca. Copersucar, marca azul, bem azulzão. Assim. E aí vai os corredores de corrida começaram a correr de Copersucar e ficou chique, né? Aí a minha mãe fazia os calção, o Emerson Fittipaldi de corrida de Copersucar. Minha mãe fazia os calção pra nós, molecada. Com saco? Quando acabava o saco, já tinha calção novo, né? Então a gente se aquecia em cima da taipa do fogão. Era um fogãozão que a gente tinha na casa que a gente morava, era bem grande, então cabia a molecada, ficava nós era 3 irmãos, né? Ficava todos lá se aquecendo. Por isso que você da taipa do fogão, você então tem memória. Tem memória, por isso que você comenta sobre esse espaço dentro do museu, né? Porque ele tem memória, né? Exato. As pessoas chegam ali e se reconhecem. Lembram do seu passado, lembram da importância, tem essas memórias, né, afetivas, como a Mauri está descrevendo. Então, a importância de um museu é isso, é levar para a população, é estabelecer um espaço onde elas se reconheçam, né? E é um espaço também, os museus, né, de recolhimento, de acolhimento, na verdade, e salvaguarda de tudo isso que conta a história da cidade, né, de todos esses objetos, documentos, fotografias, né, é um espaço para acolher, para recolher, para salvaguardar, para que não se perca. Exato. Então, uma das coisas que a gente sempre dá muita importância é quando as pessoas chegam até o museu e dizem, olha, eu tenho um objeto tal, e que ele foi da minha mãe quando chegou aqui em Londrina, né? Ela costurou, vamos supor, uma máquina de costurar, ela costurou roupa para muitas pessoas em Londrina. Isso é um objeto muito importante para o museu, porque conta a história das pessoas que vieram, o tipo de trabalho, né? De mulheres, por exemplo, que costuravam. Então, a cidade
né, que tem que tem esses espaços de salvaguarda da memória, né, são cidades que se preocupam com o seu futuro, inclusive, porque o nosso futuro ele é sempre pautado, baseado no nosso passado, na nossa vivência. Então, museus são espaços de vivências e vivências múltiplas. Porque a gente não está falando só de um tipo de experiência, são muitas experiências, são muitas etnias, por exemplo, como a Viviane falou, pessoas que vieram, algumas trabalharam em ofícios, né, mais técnicos, como alfaiataria, ou cabeleireiro, ou dentista, fotógrafo, mas outros estavam lá, né, no sítio, na terra, produzindo café. Mão de obra pesada, né? Mão de obra pesada. São vivências diferentes e são todas vivências que contam e que foram importantes para a conformação daquela sociedade. Exatamente, que é a nossa sociedade. Outra coisa interessante que quando você coleta um acervo, né, ele vem carregado de memória. Outra coisa interessante também é essas memórias, muitas vezes, você olhando o objeto, às vezes você não visualiza, na hora de você organizar uma exposição, você pegou aquele objeto, um machado, uma foice. Quando você vai entrevistar aquela pessoa que quer doar, né, ela chega para você e conta a história, não do machado, conta a história das pessoas que utilizaram aquele machado, como ele foi utilizado, por quem foi utilizado, que dia que foi, aonde que foi, que região que foi. Todas as aventuras em torno daquela peça, porque, né? Porque muitas vezes você olha num museu, tem uma peça ali, normal, comum. Não, mas por trás daquele acervo, para nós museus, o mais interessante são a história dessas pessoas que vivenciaram aqueles momentos naquele início da formação da cidade, do município, ou do sítio, ou do comércio. Então, envolve várias atividades. Se é um objeto religioso, tem a história da religião em Londrina, tem a história dos padres, tem a história das freiras. Então, tudo é carregado de memória. De pessoas que vivenciaram aqueles momentos. Aquela peça, então, aquele quadro é um quadro até então sem vida. Está ali na parede. Você olha e fala, tá, o que tem aquilo? Aí, normalmente, quando eu passei para dar uma olhadinha em todas essas peças, né? A Mauri falava para mim assim, não, Marco, esse quadro é o seguinte, esse quadro tem tal pessoa que morreu fazendo isso, que aí o filho dele fez tal coisa, esse quadro ficou guardado em tal lugar. Aí é a história da família, da vida, de toda uma comunidade, às vezes por causa daquele quadro. Ele em si só, ele é representativo. Mas são as pessoas em torno dele que são significativas. Outra coisa interessante também, quando você organiza esses espaços, esses cenários, esse roteiro, a gente fala de roteiro expográfico, a gente vai chegar lá mais para frente, né? Esse roteiro ele é construído através dessa coleta de informações que antecede a organização de um espaço ou de uma exposição. Então, antes de todos esses momentos, houve-se uma pesquisa, houve-se as pessoas que se utilizaram daquelas fontes, né? Então, tudo isso é documentado. Então, tudo isso lá para frente, ele é passível de pesquisa, de várias atividades dentro de um museu. Exato. Ação cultural educativa, tudo, né? Para tudo. Para todas as informações que contextualiza aquilo que eu estou criando. Viviane, a mesma coisa com o Museu do Café, né? Eu completava o que a Mauri falou, assim, então por isso que a mediação também dentro do museu tem um papel fundamental, que é a educação patrimonial, que a gente faz essa relação entre o objeto e a história, né? Porque só um objeto por um objeto, ele é só um objeto. Mas quando a gente faz essa mediação que conta toda essa narrativa do objeto, aí você tem o afeto, você tem a história, então você traz tudo isso para a pessoa. Então as pessoas se sentem muito pertencentes ao espaço do museu, porque tem toda essa história que é carregada junto, né? O objeto só por si é só um objeto. Exatamente, ele fica ali sem vida, no bom sentido. Ele é curioso, mas é legal quando a gente sabe a história em volta dele, né? Ele ganha novo significado quando ele vai para o museu, né? Uma coisa é esse objeto na casa da família, com a família. Outra coisa é esse objeto no museu histórico. Na família, ele tem um sentido mais afetivo, né?
e que conta história e que está vinculada àquela família especificamente. No Museu Histórico, é claro que tem essa história que fica lá registrada, mas ele é um objeto, né, que mostra uma experiência de uma família na cidade, que mostra o cotidiano de alguém. Então, ele tem um novo significado dentro de uma instituição de guarda. Entendi, Né? E por isso que a gente fala que é tão importante a gente receber essas doações, né? Esses objetos no museu, porque o objeto em casa, a pessoa guarda durante um tempo. Sempre tem aquele familiar que é o que vai guardar um pouco, aí na hora que esse morre, aí a família Exatamente. se desfaz, joga fora, não tem esse valor. Então, quando o pessoal vai lá no museu, eu sempre falo assim, gente, ó, se tiver algum objeto, doa pra gente, porque aqui tá salvaguardado, né? Tem muita gente como eu que são acumuladores. Eu sou um cara acumulador. Eu gosto de guardar minhas coisas desde quando deixaram, né? Vou deixando, vou acumulando. Eu sou um grande acumulador. Eu gosto. Você também é, Mauri? Eu gosto, eu sou acumulador. E tem gente que não é. Tem gente que, isso aqui já ficou um pouquinho velho. Queima, joga fora, doa. Meu Deus do céu, eu falo, não. Minha sogra também é acumuladora. Ela tem história da família todinha, assim. Primeiro cortezinho de cabelo das crianças, primeiro sapatinho das crianças, primeiro todas as crianças, todo mundo, ninguém deu bola. Até todo mundo casar e agora ter filho e neto. O pessoal vai lá, ela fala, tá vendo? Aí ela vai lá e começa a mostrar a história dos pais. Você entendeu? Então tem história de 40 e poucos anos na casa da minha sogra, porque ela é uma acumuladora, ela gosta, né? Agora todo mundo valoriza. Na época não, todo mundo quer jogar fora, não tá nem aí pro troço e tal. E o Amaury também, particularmente você é um acumulador? Sim, na minha casa tem bastante coisa. Inclusive, para vir para cá, eu trouxe 3 pastas. Tá lá no meu carro. Eu não quis trazer aqui porque são as documentações de 38 anos de história, né? Frente às atividades relacionadas à preservação da cultura material e imaterial, né? Eu penso assim que tudo pode servir um dia. Tudo pode, tudo é história. Quem dera se as pessoas lá do passado não guardassem as suas memórias, as suas histórias, existiria um museu hoje? Não, mas existiria tudo isso que a gente chama de cultura, né? De hábitos, de comportamento. Seria aquele gabinete de curiosidades, né? A gente fala que a gente guarda em casa um gabinete de curiosidades. Não é um museu formatado, mas é um gabinete de curiosidades da nossa história. Das nossas vivências, dos nossos antepassados, a história da família, né? A história das pessoas que a gente se relacionou ao longo desses anos, né? Então, tudo é história, tudo é patrimônio, tudo é memória. É que depois que está em casa, é aquela história familiar. Mas quando você coloca no museu, cara, aí sim vem desenvolvimento de ações educativas e interativas com o público. Meu Deus, como é bom passar isso para as crianças, para os jovens, não é? Eu queria somar ao que o Amaury disse quando ele lembra do gabinete de curiosidades, que os museus nascem dessa forma, né? Que é muito característico ali do século XIX, você tem o espaço e os objetos ali. Hoje os museus não são mais assim, eles não têm mais esse sentido de ter só aqueles objetos ali, né, mostrando para as pessoas aquilo. Os museus hoje, eles são centros de pesquisa. Se nós pegarmos o Museu Histórico de Londrina, ele é o maior museu do Paraná em termos de itens documentais. Nós temos mais de 1.300.000 itens documentais. Meu né? Deus! Entre tridimensional, fotografias. Então, um negativo é um item documental. Uma fotografia é um item. E assim, então, o Museu Histórico, ele recebe, né, pesquisadores não só de Londrina, de outros estados do Brasil também. Né? Então, eu acho que os museus deixaram de ser esse espaço de gabinete de curiosidades. Né? Ali é espaço de pesquisa. Vamos supor que você vá produzir um programa sobre a história de Londrina. Aliás, quando você pensou, né, nos 90 anos de Londrina, onde você foi primeiro? Sim, no Museu Histórico. Museu Histórico. Vamos supor que você estivesse fazendo um programa sobre a história de Londrina. Com certeza era no Museu Histórico que você iria. Museu do Café também, talvez outros museus, mas o Museu Histórico. Então, os museus hoje, eles têm outros significados e eles são espaços também de ação educativa e espaços de ação cultural. Então, não é só mais um lugar estático, ele é um lugar morto, digamos assim. Ele é um lugar vivo, pulsante, o tempo todo, com Mas é bom todo as pessoas tipo entenderem isso, sabia? Tem muita gente que fala assim, vou lá no museu para ver. Eu falo, não, se você não quiser ver,
Você vai sentir, você vai perceber, você vai pesquisar. É. Né? Que o museu é lindo, é maravilhoso. Os museus, eu fiquei admirado dos museus de Londrina nessa minha busca, nesses últimos 90 dias, para montar um memorial, né? Em virtude do lançamento do livro do William Santin, aqui pela 91,7. E eu comecei a percorrer os museus, eu fiquei admirado com a organização do Museu Histórico, do Museu do Café, do Museu da Rural, a tua cria, no bom sentido, que está lá no... A Rúbia. A Rúbia, lá no Museu da Rural. Cara, extremamente... Eu só coloco gente excelente nesses lugares. Extremamente profissional. Ver a outra que tinha antes, a Amanda. Na verdade, a gente trabalha não só com criação de espaços de memória, a gente trabalha com a formação também. É outra coisa interessante. Pessoas preocupadas. Mas a formação da Rúbia é no Museu Histórico de Londrina. Histórico Quando eu entrei em 2019, que eu assumi a direção, ela já estava lá como estagiária. E ela ficou até o momento em que ela foi para a Rural, que eu não me lembro se foi 2023 ou 2022. 2 anos, 2022. Foi 2022, ela esteve lá. Deixa eu contextualizar as pessoas. O que nós estamos batendo papo aqui é a respeito de pessoas que eu me encontrei a partir do momento que eu comecei a montar o Memorial Londrina 90 anos, que foi a reunião de várias peças de museus e cenários de museus, né, dentro do Vila Planalto, nesse último dia 10. E aí, nesses últimos 90 dias, eu me deparei com pessoas maravilhosas, além daquelas que eu conhecia, pessoas generosas, pessoas competentes como vocês, pessoas que estão preocupadas com a história de Londrina, né? O Museu do Café é extremamente bem organizado, parabéns. Você tem uma cidade ali dentro, menina. Viviane, você tem uma cidade ali dentro, ele é gigantesco. Eu imaginei que fosse uma portinha. Meu Deus, é um labirinto de coisas interessantes, de atividades, não para aquilo, efervescência total. Sim, além das atividades culturais, eu também quero agradecer aqui a Edmeia e ao Mauri, que assim, quando a gente também foi criar o nosso museu, aonde que a gente foi? Adivinha onde Tomada a gente foi? Fonte. Então, assim, eu ajudei bastante. Ajudou bastante. Ajudei muito. E essa parceria, assim, inclusive o curso que eu faço de museologia, já fui entrevistar o Mauri, já fui pra gente. a Edmeia, eles... Então, assim, a gente é fruto também do Museu Histórico, assim, então... Eu penso assim, o Museu Histórico ele é a base, e aí tomara que apareçam outros museus, né, com base nele, né? Sim. Muitas pessoas que têm intenção de formar um espaço de memória, um museu, eles procuram o Museu Histórico, para saber como, desde saber como que funciona, até saber, você tem regimento, como é o regimento do museu, como que faço para institucionalizar esse espaço. É no museu que eles vão procurar essas informações. Não é só guardar, né, Mauri? Não é só guardar as coisas. Não é só guardar. Na verdade, é formar. A gente trabalha com formação também de pessoas, né? A gente tem exemplos na nossa grade de estagiários, né? Aqueles que se destacam, que trabalham com responsabilidade, esses... Hoje tem formados, eu tenho alunos de história que se formaram em museologia, arquivologia, outros fizeram biblioteconomia, e tudo isso, e fizeram especializações na área de museu também, né? Pesquisa na área de pesquisa. Então, é interessante nesse sentido, né? Não só de constituir, de ajudar na preservação e na conservação, mas na formação do intelectual voltado para patrimônio e memória. E parabéns, porque são jovens. Eu vi lá muito estagiário, pessoas jovens interessadas em história. Sim. Eu ia também completar, né? Então, assim, a questão... Como é importante também a questão do museu, que é diferente de uma empresa, né? Porque, assim, toda vez que a gente foi procurar os museus, todo mundo muito parceiro em ajudar. É verdade. Né? Vamos fazer. Não tem esse ciumeira. Negócio, não, isso aqui é meu, eu não vou emprestar. Eu achei isso ótimo é isso. Verdade. Eu consegui reunir essa história porque vocês são muito voluntariosos, muito generosos. Né, Mauri? Todo lugar as pessoas queriam ajudar pelo bem comum. Mas eu acho... Pode falar. Mas eu acho que a nossa missão é a democratização da informação e a expansão desses museus. Então, para um museu histórico, é importante ter um Museu do Café. A gente não consegue ter um foco para o café, porque o Museu Histórico ele é mais amplo, no sentido da história de Londrina, né? Exato. Mas são importantes essas parcerias e a importância maior é a democratização da informação. Por isso, por exemplo, a gente tem uma plataforma onde nós colocamos nossos acervos digitalizados, que chama Pergamon Museus. Então, você quer saber sobre... eu gostaria de ter imagens sobre a Vila Casone, né? Você entra na plataforma Pergamon e lá nós já inserimos muito do nosso acervo, né? E você entra lá e você vê, olha, essa fotografia e tal. Isso é democratização da informação. É levar para...
Maior para o número de mais pessoas. longe possível. Exato. Nós já tivemos até parceria com o King's College de Londres. Olha que legal. E inclusive estão buscando a gente novamente. Pode ser que para o ano que vem tenha nova parceria com o King's College. Então é isso, é expandir, é democratizar, é levar para todos a informação. Não é ficar ali como aquela coisa assim, é meu, eu que constituí. Não, eu descobri, fiquei extremamente feliz e contente de eu ter descoberto pessoas tão generosas. Amigos, nós estamos saindo para um breve intervalo comercial. Eu já volto. Estou aqui batendo um papo com a Viviane, com a Mauri e com a Edmeia. E eles, na minha opinião, são guardiões da memória e cultura local. Dentre outros profissionais de outros museus que eu vou citar aqui, mas eu escolhi vocês três, né, para incomodar nesse sábado de manhã, no bom sentido, porque a gente continua amando essa história, a gente quer continuar com os museus fiquem repletos de pessoas, né, de acervos, para que todo mundo descubra a importância de um museu numa cidade. A gente já volta, pessoal. Muito bem, amigos, nós estamos de volta e eu estou cheio de curiosidades quanto a museu. Eu fiquei, assim, apaixonado com museus. Aí eu vou até começar a assistir todos aqueles filmes de Hollywood que falam sobre os museus, né? Uma noite no museu. Uma noite no museu. Vou começar imagina. É mais eu, técnico. É exatamente isso, né, cara? Porque eu chego lá e alguém fala para mim assim, mas isso aqui é uma amostra duradoura, essa é uma amostra curta, aquele ali é um acervo. Aí eu olho para o museu, eu entro, falo, tá tudo aqui? Eu falo, não, aqui tem 10%, 90% está guardado. Eu falo, não, calma aí, por que está guardado? Porque precisa ainda arquivar. Já não está arquivado? Não, precisa escrever sobre, catalogar. Falei, pelo amor de Deus, me explica um pouquinho mais, não porque eu vou montar um museu, mas a curiosidade de como é que funciona. Chega uma peça, ela passa por onde, qual que é a diferença entre a Viviane e o Amaury, porque você é uma diretora geral. E como a Viviane também é uma diretora lá. E como as outras meninas também foram diretoras, as outras pessoas dos seus museus. Porque eu fui em Museu Federal do Embrapa, fui no Museu do IDR e a Parque Estadual, fui nos museus municipais e nos museus particulares. Não, o museu particular é de uma empresa. Na verdade, por falar nisso, as empresas que tiverem interesse em montar os seus museus, estão aqui os bons profissionais para indicar para vocês, porque não é só colocar quadro na parede. É interessante você resgatar a história, né? Vocês leem tudo, leem as cartas, deixam tudo catalogado, as cartas. Eu comecei a entender um pouco mais essa história toda. Mas define para mim, museu por museu, não é só aquilo que a gente vê, né? Então, se vocês me permitem, eu começo e jogo a bola para vocês. eu vou dizer como é dividido dentro de um museu, como são as divisões dentro de um museu. Vou pegar especialmente a divisão do museu histórico. Nós temos 3 tipologias de acervo. Uma chama imagem e som, ou audiovisual, que é onde ficam as fotografias, os negativos, as fitas cassetes, DVD, entrevistas, né, em áudio ou em vídeo. Tudo que é audiovisual fica nesse setor. É um setor específico com uma especificidade de trabalho com esse tipo de material, de documento. Aí nós temos um outro setor que é de documentação e periódicos. Ali são os livros, os jornais, então uma hemeroteca, os documentos em papel, desde uma carta, um bilhete, uma carteira de motorista, um mapa. A gente tinha que ter um acervo específico para mapa, uma mapoteca, né? Nós temos muito mapas, mas eles ficam... Mapoteca. Uma mapoteca, nós não temos. Esse acervo constituído, mas nós temos mapas. Tá dentro desse setor de documentação e periódicos. E nós temos um outro setor que é o tridimensional. O Amaury é o técnico responsável, né, pelo setor tridimensional, que são os objetos. São as peças. São as peças. E assim, a parte de catalogação, tal, como proceder... Aí eu vou deixar com a Mauri e a Viviane. Mas eu queria dizer o seguinte, que num museu só tem exposto a pontinha do iceberg, mas a pontinha bem pequenininha. Porque a quantidade de documentação, de acervo, de itens documentais, eles ficam em reserva técnica. Né? Então... Reserva mesmo, em salas guardadas, igual aquelas que eu vi. Exatamente, com uma climatização ideal, controle de umidade,
com materiais específicos para acondicionamento, né? Então, cada espaço desse tem uma especificidade no tocante ao tipo de trabalho de catalogação e como mantê-los ali. Entendi. A gente está fazendo uma revitalização da infraestrutura elétrica do museu. Porque ela é antiga e porque, assim, hoje o museu não tem climatização para as pessoas que trabalham lá. Mas tem dois acervos que ficam climatizados, que ficam em espaços climatizados. Porque senão os acervos não sobrevivem. Que é o de audiovisual. Se não tiver a climatização e a umidade ideal, os negativos avinagram, né? As fotografias perdem, os filmes. E a reserva técnica, onde fica, e o setor tridimensional, onde ficam os objetos também, os mapas, ficam tudo ali, precisa ser climatizado. Então, assim, a importância desse tipo de cuidado, né? Aí o cuidado mais específico, aí eu já passo a palavra para o Amaury para... Identifique para mim, por favor. Outra coisa que eu posso estar identificando no sentido de... Todo acervo que entra no museu... ele passa por aquele processo de entrevista com o pioneiro, o acervo entrou no museu, o museu aceitou aquele acervo, ele passa a fazer parte da coleção de acervo do museu. Qual acervo vai fazer parte da coleção de acervo do museu? Que tipo de acervo? A característica desse acervo, ele tem que estar dentro da missão e objetivo para que foi criado aquele museu. Então, a missão e objetivo que vai me dizer que tipo de acervo estará fazendo parte da coleção daquele museu, né? As características do acervo, tipologias de acervo. E cada acervo que entra em reserva técnica, ele passa por um processo de tratamento que antecede a sua guarda ou a sua utilização em exposições. Então, primeiro documento que quando você recebe um acervo no museu, tem aquela pré-entrevista com o pioneiro, tem um termo de doação que é produzido e junto àquele termo de doação, é anexado a pré-entrevista que é feita com o pioneiro. Qual a importância dessa documentação frente a novas exposições ou a pesquisa no futuro? Uma parte de uma coisa que o Amaury falou e que eu acho que é importante destacar, o termo de doação. Nenhum objeto entra no museu histórico sem o termo de doação. Nós temos esse documento, é assinado pela direção do museu e pelos doadores, com toda a identificação de quem doou. É assim também ali, Viviane? Sim. Também Mesma no coisa. café também, todos os museus, né? Mesma coisa. Tá. Vamos supor. Recebeu o acervo, recebi esse microfone, houve-se o termo, tem o termo de doação assinado pelo doador, ele vai para o setor distinto, como a Edmed havia falado dos 3 setores. Cada setor tem a sua forma, a sua metodologia de fazer essa catalogação desse acervo, né? É produzida essa ficha de registro, o objeto recebe um número de RG, né? E nessa ficha de registro eu vou colocar todos os dados referentes àquele objeto que entrou no museu. Seja seu formato físico, seu material, sua composição e o mais importante que deve estar nessa ficha, o histórico da pessoa que doou. Que daí eu vou ter o histórico desse objeto, eu vou ter o histórico da pessoa que doou esse objeto, por quem foi utilizado, onde foi utilizado, quanto tempo foi utilizado, o que estava acontecendo naquele período, ou naquela família, ou naquela empresa, ou naquela indústria, ou naquela colégio. Então, todas as informações históricas daquele objeto está contido naquela ficha. Entendi. Aí, muitas vezes fala assim, ele é utilizado para quê? Ele é utilizado como fonte de pesquisa para historiadores, pesquisadores, exposições temporárias, exposições permanentes, a galeria de mostra permanente. Então, ele é utilizado como fonte de pesquisa lá no futuro. Tem a higienização. Tem a parte também. Outra parte interessante também é a higienização. Então, um dos processos, catalogação, higienização e digitalização, ele já vai para o banco de dados de imagem do museu. Então, hoje, as 10 mil peças que existem na coleção do museu hoje, do tridimensional, hoje é toda digitalizada. Entendi. É tudo fotografado. Desde quando ele chegou, do jeito que ele chegou, ele é fotografado, aí ele passa por um processo de higienização e conservação, não é, a gente fala restauração, não é restauração, é estabilização da degradação. Muitas vezes ele vem degradado. Tem que parar ali. Aí ali você estabiliza
o acervo, você estabiliza aquela degradação ali existente. Porque muitas vezes fala assim, vamos restaurar, vamos deixar novo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ele perde a sua autenticidade, a sua historicidade. Então, ele veio daquela forma, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma estabilização daquela degradação, se existir. Se existir. Entendi. Seja ele tridimensional, seja ele fotográfico, seja ele documental. Uma outra curiosidade nesse sentido, para quem está ouvindo, é que assim, um objeto não higienizado não pode ficar junto com os higienizados. Porque ele pode contaminar os outros. Então, recebe, faz esse processo que o Amaury está falando, higieniza para depois ele fazer parte do acervo. São antiguinhos, mas são limpinhos. São limpinhos. Ele fica em quarentena, a gente fala assim, né? Quarentena também. Isso, né? Ele passa quarentena. Ele fica guardado até a gente conseguir limpar ele. A gente não consegue limpar assim na hora que ele chega, né? Não mesmo. Então guarda ele, na hora que limpa, ele vai para a reserva aí. Identifica para mim um pouquinho mais o Museu do Café, que eu falei para você que ele é um labirinto maravilhoso. Ali, toda vez que eu fui te procurar, eu falei assim, a Viviane vem chegando. Eu falei, não, deixa que eu vou atrás dela. Que acha nada. São 2, 3 andares ali para tudo quanto é lado. Preservaram 2 celas, né? Isso, 2 celas. A gente tem um cadeião, né? Tem 2 espaços. O Sesc, que é a antiga cadeia municipal de Londrina, e o Museu do Café fica na antiga 10ª delegacia. Então, a gente tem algumas partes preservadas, né? A gente não fala também que é um prédio restaurado, porque a gente mexeu nele, então ele é reformado. Entretanto, a gente encontra alguns pedacinhos preservados. Então, a gente tem a escada preservada, o chão, 2 celas. Do outro lado, na parte da 10ª, a gente tem também a escada, o piso de taco. Então, a gente vai achando resquícios das histórias. Das né? memórias. Das né? memórias. Você identificaria algumas peças interessantes dentro do Museu do Café? Porque, assim, o Museu do Café, ele foi badalado, né? Assim, tem museus que não são badalados, assim, na hora de inaugurar. Está inaugurado. Eu descobri muitos museus que eu não sabia que existiam na cidade de Londrina que não são badalados. Eu digo badalado, assim, eu acho que ele entrou no momento em que a mídia deu um certo destaque, mostrou, tem bastante fotografia, as pessoas passam por lá. É um lugar até fácil de a gente achar, tem alguns museus que não estão, assim, tão fáceis de ser achados, né? Eu gostei demais do museu, muito bem organizado. Eu falei para você, o Rúbico Museu da Rural e o seu no Museu do Café são 2 museus assim que eu achei extremamente bem organizados. E a gente tem essa vantagem de que a gente está no centro, né? Então, também quando a gente fala na questão do museu, ele não é só o espaço, o entorno dele também conta pra gente. Quando é construído o museu, a gente também tem que pensar nesse entorno, como que a pessoa chega até o museu? É de fácil acesso, não é? Se a gente pensar na sociedade rural, já é um acesso mais difícil. Então, acho que por isso que as pessoas não chegam tanto até lá. Exato. Então, esse entorno também facilita ou dificulta no centro, né? a chegada das pessoas até o nosso museu. Exato. E ele é badalado, na inauguração veio o governador. Veio todo mundo aí, né, cara? Eu achei interessantíssimo. Agora, tem muito mais empresas que têm os seus 50, 60 anos e tal. Vocês pensam assim, que a partir dos 40 anos... já tem que se montar um museu em alguma empresa? Assim, a partir dos 40 já tem história? Tem, Amaury? Sim, tem. Tem gente que falou para mim, Marcão, posso participar da mostra? Eu tenho 20 anos na minha empresa. Eu falei, não quero menosprezar os seus 20 anos, né? Mas a gente procurou empresas com mais de 70, 80 anos, que são muitas. Né? Eu tenho 2 exemplos de 2 empresas que a gente ajudou a constituir espaço de memória, né? Que é a Aviação Garcia e a Sociedade Rural do Paraná. Tem o espaço da Madre Leônia Milito, mas é um pouco diferenciado do circuito religioso, mas do circuito mais empresarial, de empresa mesmo. Aviação Garcia mesmo, o início do projeto da Aviação Garcia, a gente começou pela documentação. A gente não começou pelo espaço de memória em si. Foram 2 anos de trabalhos antes que antecederam a organização do espaço de memória. Então, primeiramente, o que a gente faz? O trabalho arquivístico primeiro, que é a coisa mais importante de uma entidade é a sua história documental. Para depois, o restante vem agregando aquele contexto histórico que eu produzi através da leitura documental. Começa organizando o arquivo, Organização do arquivo entendi. histórico. Então, Aviação Garcia, a gente começou 2 anos antes, com 2 arquivistas que começaram o processo. Primeiro ano, 1 ano foi o diagnóstico, foi o levantamento dessa documentação existente. 1 ano de organização da documentação, de levantamento, que a gente faz um levantamento por amostragem da documentação ali existente. O que é documento que faz parte da história e o que é documento que não faz parte da história da empresa. Então, a gente trabalha esse levantamento. Como exemplo, a Aviação Garcia demorou 1 ano esse trabalho. 1 ano antes, entrou o arquivista fazendo o levantamento da documentação.
Terminou o ano, ele vem com um relatório pontuando o que é importante e o que não é importante. Aí a gente entrou com a localização dessa documentação e já começamos o processo de catalogação dessa documentação. Isso foi 6 meses. Passou-se 1 ano e 6 meses, eu entrei para fazer a parte da seleção de acervo tridimensional. A gente tinha mais... Aí são peças. Já são peças que já estão interrelacionadas com a documentação. Então, aí foi esse processo de 90 dias. Com 90 dias eu consegui fazer esse levantamento da documentação. Entendi. E aí, mais quanto tempo depois disso? Depois disso, com 6 meses, organizamos o espaço de memória. Foram 2 anos. Depois ficou mais 3 anos arquivista para fechar o trabalho de organização. Então foram 5 anos de trabalho. Quando você entra no museu e vê essa narrativa, é porque tem toda essa história por trás, né? Então você vê... Esses objetos contam essa história, tem essa linha, né? Essa narrativa toda, porque teve todo esse trabalho. Porque os papéis estão todos misturados. Tem no arquivo, na casa de um, naquele de outro, na empresa, naquele depósito, naquele armário, naquela chave ali, tá aquele armário que você abre, tem toda a documentação. Aí você pega 1915, 22, 36, 40, você tem que separar tudo. Meu Deus do céu. Aí quando você vê, tem a linha do tempo facinho pra gente ver, né? Facinho, né? E daí fica fácil você organizar. A Rural foi a mesma coisa. A Rural nós começamos em 2007, o levantamento da documentação. Sabe onde estava essa documentação? Em almoxarifado, debaixo da escada da área de show. Então, para você ter uma noção, nós mudamos 5 vezes de lugar com a documentação. Então, é um processo longo. Começamos em 2007, fomos entregar o espaço de memória em 2011. Meu Deus. Isso porque antes disso existia um projeto antes de um museu maior, era um museu de quase 600 metros. Entendi. E daí chegou no meio do projeto, não vai ter mais recurso para esse projeto desse museu desse tamanho. Aí o que a gente fez? Tinha um laboratório da Unopar lá e o museu acabou saindo no prédio do laboratório da Unopar. Entendi. Você tem uma noção, né? Da mudança. De 500 metros ele passou para 100 metros quadrados. Mas o que a gente priorizou no projeto? O arquivo documental. Porque o mais importante, o coração dessas entidades é o documento, né? O tridimensional ele vai agregando, vai contextualizando ao longo. O tridimensional ele é bonito de se ver e o outro arquivo é aquele que vai verdadeiramente registrar a história. Contextualizar a história. Muito bem. Amigos, estamos saindo para mais um intervalo comercial. Eu já volto com os Guardiões da Memória e Cultura Local com Viviane Guilhermino Teixeira, Amaury Ramos da Silva e Edmeia Ribeiro. Técnica de atividades do Museu do Café, arquivista especializada em patrimônio cultural e diretora do Museu Histórico de Londrina. Não sai daí, a gente já volta. Muito bem, estamos de volta com um bate-papo pra lá de interessante, porque são curiosidades a respeito da memória e dos museus da cidade de Londrina. Lógico que nós temos aqui muitos outros museus, não é? Eu me deparei com pelo menos 20 museus na cidade de Londrina, entre os oficiais e não oficiais, porque também envolvem nisso tudo as empresas, né? Empresas privadas têm os seus museus que às vezes não abrem, né? Isso aqui é só para os meus funcionários, colaboradores, os visitantes, clientes, né? E tem os museus que verdadeiramente são os museus que podem ter visitação pública, se eu posso te dizer, né? Eu só tenho que agradecer aqui a todos os museus e pessoas que colaboraram com toda essa memória que nós acabamos montando juntos no dia 10 de dezembro, lá no Vila Planalto, por ocasião do lançamento do livro Londrina de Braços Abertos, 90 anos, escrito pelo William Santin. E aí, lido aqui, né, narrado aqui durante mais de um ano pelo William Santin, junto com o JB Faria, que eles tiveram uma parceria extremamente significante, né? Tanto o William procurando o JB, dizendo, JB, que tal a gente começar a contar a história de Londrina todo dia aqui um pouquinho em programetes, né? O JB aceitou, isso transforma num livro, o livro transforma num lançamento, o lançamento transforma no memorial, e o memorial passa a ser uma coisa marcante junto com o lançamento do livro. E o livro, sensacional. Eu estou lendo o livro aos poucos, né? Cada página é uma história, cada página é uma história. Então, muito fácil de ler, muito fácil de a gente se apaixonar cada vez mais por essa cidade. Eu penso que os livros, eles precisam ser preservados e conservados. E aí eu ia dar uma dica até para vocês, que a gente pegar todos os livros que foram escritos em Londrina e deixar em algum lugar. Porque no dia que eu fui falar com o pessoal da Eduel, que é Eduel, né? Que é da UEL, a editora da UEL, comentaram comigo, Marcão, nós temos aqui centenas de livros editados. Mentira, tem bastante. Do Promic. Marcão tem livros escritos pelo Promic de montão. Fora outros escritores na cidade de Londrina que vieram escrevendo muitos livros. E eu tinha essa ideia. Uma biblioteca de livros de Londrina. Um lugar onde possa reservar todos os livros da cidade. Londrina já escreveu bastante livro? Sim. Quantos? Uns 5.000. Onde eles estão? Em tal lugar.
e porque eu sei que até o próprio IDR e a Par tem livros maravilhosos escritos sobre as formigas de Londrina, as árvores de Londrina. Cara, as árvores de Londrina, tem um livro lá. As formigas de Londrina, tem um livro lá. Não é legal as formigas de Londrina? As plantas e matas daninhas, não sei o quê, de Londrina, tem lá também. Então, eu penso assim, quer curiosidade? Tem livros sobre futebol, tem livros sobre pessoas que participaram da guerra, tem livros sobre as parteiras de Londrina, tem livros sobre a Vila Matos, tem livros sobre as casas de madeira de Londrina. Olha que legal, né? Sim. Sobre os escritores da cidade de Londrina. Mas isso é uma ideia que eu tenho, porque eu sou apaixonado pelos museus, sou mesmo apaixonado. Eu não posso me esquecer de agradecer a secretária de Cultura, Fátima Beraldo, que auxiliou de forma extremamente competente, carinhosa, com toda a equipe dela, ali também da Secretaria de Cultura e da Casa de Cultura, na frente ali do centro, como chama? Da Concha Acústica. Praça 1º de Maio. Ali, da Praça 1º de Maio também. E a Solange Batilhana, que ela também, diretora de patrimônio, cara, foi extremamente simpática, baita profissional, as portas se abriram para a gente conhecer um pouco mais sobre a nossa cidade, via os museus, via a nossa história, via a arte, a cultura, não é verdade? E então, entende tudo de patrimônio, a Solange. Ela, né? Patrimônio, né? Muito. Cara, a gente tinha que sugar mais ela no bom sentido. Falar assim, o que está acontecendo nessa cidade? Vou trazer ela para um podcast para a gente conversar sobre patrimônio da cidade de Londrina. Sabe o que ela comentou com a gente? E vocês estão envolvidos nisso, o JB também, o William? Nós somos responsáveis agora pelos 100 anos. Você viu aquele dia? Ela falou, Marcão, então tá bom. Começa você a pensar aí sobre os 100 anos de Londrina. Olha que legal, daqui 10 anos nós temos que estar preparados para isso, né? Ou vamos nos preparando, né, Maurício? Já vamos nos preparando Vai, se tem. Fala para mim, você falou para mim que tem museu que você está trabalhando no Mãe de Deus há quantos anos? Mãe de Deus, 14 anos. Então, 14 anos. Na Madre Leônia eu faço parte do diretor, sou diretor de preservação de patrimônio da Casa da Memória Madre Leônia. Lá faz 24 anos que eu trabalho lá. Qual museu até hoje que demorou mais tempo? É esse que está do Mãe de Deus? Todos os museus que a gente ajudou a constituir é média de 5, 6 anos, mas a gente nunca vai largar o filho. Então, continuamos até hoje. Pessoal, então 21 anos. Então não é tão demorado assim quando alguém fala para você, Marcão, então tá bom, então começa a partir de agora a encabeçar os 100 anos. 10 anos não é nada, então, perto do que o Maurício está fazendo. Outra coisa Exatamente. que eu nunca montei 10 anos uma exposição... passa rapidinho. Né, Marcos? Essa experiência que nós tivemos dos 90 anos, né, do lançamento do livro, eu nunca montei uma exposição tão rápida igual a gente montou essa. Mas ninguém, é aquilo inédito. Um dia, 2 dias, com 2 dias nós montamos 30 cenários. Não, mas espera aí. Com 2 dias montamos 30 cenários. Você está falando de montagem assim, colocar os objetos no local. Agora, a concepção, que começa com o Marcão Careca, e depois ele nos procura... foi muito mais tempo. 90 dias. Assim como quando a gente faz uma exposição. Quando a exposição temporária no museu é do nosso acervo, a gente leva cerca de 3 meses para pensar, desde a concepção até várias reuniões para pensar a cor de parede, a palheta em relação às cores do que vai ser exposto. É um trabalho muito demorado e de muita complexidade, muitas reuniões. É arquitetônico, né? É sensorial, não é? E ele é contínuo, né? Porque a gente faz, quando a gente faz a exposição de longa duração, nesse momento a gente está com um pensamento. E os nossos pensamentos hoje em dia eles mudam. Antigamente os museus tinha essa exposição e a gente não se mexia mais na exposição. Hoje, a gente está nesse processo. Então, eu falo, hoje a gente está com essa narrativa do museu. É mutável. Daqui 2 anos eu vou falar assim, errei nesse ponto, falta isso. Então, é uma constante mudança, porque a gente está trabalhando com isso. Hoje a gente é assim, não é? Então, a gente não pode estar estagnado na narrativa plenamente do museu. Com você, Viviane, porque aí museu é aquela história. Eu passei uma vez, não vou mais, porque ele não muda. Ao contrário, né? Ele tem que estar mutável para atrair as pessoas. Porque as novas mídias exigem isso, né? Tanto que ela tem que ser interativa. Se ela não for interativa, ela não traz o público para você. E um museu sem público, sem a pessoa que faz parte daquela história... ele não existe. Eu tento fala assim dentro da arquivologia, que é o arquivo morto, né? Sim. O arquivo morto é aquele arquivo ou aquele museu que não tem visitante, que não tem ninguém que visita aquele espaço. Então, primeiramente, quando você organiza um espaço de memória ou um museu, você primeiramente tem que ter o público. Você tem que fazer... Geralmente é feito pesquisa, mas geralmente você tem que ter as pessoas que vivenciam aquela história que você está contextualizando ali. Se você não tem público, você não tem... Não tem nada, não tem vida, né? É o arquivo morto que eu falo, né? Entendi. O que a Viviane estava falando é interessante que
antigamente a gente chamava de exposição permanente. Hoje nós não chamamos mais de permanente, a gente chama de longa duração. De longa duração. Porque a longa duração pode, né, a gente pode fazer intervenções. É isso que a Vivi falou. E o Amaury falou do arquivo morto. Às vezes, teve um dia que eu falei assim, não sei o que lá, o arquivo morto. Nossa, eu levei uma chamada de quem trabalha com arquivo, porque falou, que arquivo morto? Não existe isso. Arquivo morto é aquele arquivo. Arquivo morto é uma expressão que não se existe mais. É arquivo. Não importa se vai ser usado, se não vai. Dentro da arquivologia tem a teoria das 3 idades, né? O permanente, o arquivo permanente, o arquivo administrativo e o arquivo que vai ficar por um certo tempo, né? Então, dentro da arquivologia, o permanente é o que mais trabalha. O arquivo permanente, muitas vezes você fala assim, não vou descartar um acervo dentro de um museu. Um acervo dentro de um museu, ele pode ser descartado. Mas ele é descartado quando ele é mal conservado, ele se destrói, se fragmenta por si só. Aí é um arquivo morto. Ou quando você vai receber um acervo e aquele acervo não está contextualizado dentro do contexto histórico daquele museu, né? Entendi. Então ele passa a fazer parte. Ele fez parte, não é que ele vai durar para sempre. Chega uma hora, se você mal conserva ele, se você não conserva ele vai perder a vida dele, né? Vai perder o tempo dele, né? Então é isso. Que legal. Ô Mauri, então você hoje é um profissional do museu, que você trabalha até certa hora no museu, e depois você pode participar de intervenções particulares. Exemplo, Sim. Tem uma empresa X que tem 70 anos, 50 anos nos ouvindo agora, fala assim, é verdade, eu preciso catalogar todas essas fotografias, todas essas peças, tal, pode te contratar particularmente. Pode contratar particularmente. Eu tenho uma empresa nessa área de digitalização de documentos e conservação de acervo para museu, né? Chama-se ARS Serviços Arquivísticos, né? Eu tenho essa empresa, né? Mas eu só me utilizo dessa empresa nas minhas horas vagas e nos meus trabalhos. Olha só, o cara trabalha 40 anos no museu, na hora vaga, em vez de fazer mais nada de pescar, não, ele vai trabalhar com o museu. Com o museu. Tanto que você prestou atenção que ele fala assim, nós museu. Nós. Não é eu, Amaury, é nós museu, ele é o museu. Nosso museu, né? Mas aí você está fazendo muitos fãs, tem muita gente que começa a descobrir cada vez mais o seu trabalho, e cada um de nós tem os nossos referenciais, né? Entre profissionais dedicados nessa cidade a preservar a história. A gente tem que preservar a história. Outra coisa né? interessante que às vezes a gente fala assim, a gente tem a experiência de organizar museus, igual você já falou uma vez, né? A gente tem a experiência de organizar museu com muito dinheiro, com pouco dinheiro e sem dinheiro nenhum. No nosso caso, esse último foi sem dinheiro nenhum, praticamente. Muitas vezes no museu a gente organiza exposições com pouco dinheiro, né, Edmé? Ou sem dinheiro nenhum. Sem dinheiro nenhum. E muitas vezes a gente auxilia outras entidades, às vezes com orientação técnica, que ela organiza seu espaço de memória, sua exposição, sem recurso nenhum. Até às vezes sai coisa bonita, não sai coisas feias, não. Sai mesmo. Porque às vezes o simples, o menos, às vezes é melhor que o mais, né? O muito, que você acaba gastando mais e não atingindo o objetivo de organização de uma exposição. Ô Mauri, tem algum projeto do museu ou memória que você considera mais gratificante na sua carreira? Assim, que você falou, cara, por causa de mim, senão ia pegar fogo. Eu tenho no museu a minha primeira atividade trabalhando em um museu, Projeto Memória Viva de Revitalização do Museu Histórico. Ali iniciou-se tudo. Foi ali que eu aprendi, foi ali que eu achei, olha, isso aqui é a minha área, que é a parte da museografia, e de pensar a exposição, né, de você criar, porque eu sou muito criativo nessa parte, né, eu me gabo um pouco nesse sentido, porque o Projeto Memória Viva de Revitalização do Museu, algumas exposições temporárias que foram feitas no Museu Histórico também, que a gente tocou quase que meio que sozinha essa parte técnica, né? Eu tenho cartas de recomendações de referência da doutora Cristina Bruno, eu tenho 2 cartas dela, que ela me coloca lá em cima. Quem que é ela? Doutora Cristina Bruno foi o que trabalhou o Projeto Memória Viva, toda a revitalização, revitalização do museu. A parte expográfica da nossa exposição de longa duração ou histórica, a concepção é da Cristina Bruno. Agora, os projetos do mobiliário é meu e da Elaine, uma menina que trabalhou com a gente em 1997. Se você vê os croquis, tudo feito a lápis.
nós fazíamos a lápis, fazia à mão mesmo. Olha, tem lá no legal. museu toda essa documentação. O museu está de como fechado esse agora, né? processo. Isso, ele está fechado para a revitalização da infraestrutura elétrica, na verdade, reconstrução da infraestrutura elétrica e também da parte hidráulica. A hidráulica está quase terminando, mas a elétrica é bem provável que a gente só consiga abrir o museu novamente em setembro de 2025. Mas o museu não está parado. Está trabalhando a todo vapor e nós estamos produzindo mais material para as nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram, além do nosso site, né? Facebook, Instagram e TikTok. Nós estamos em todas essas redes produzindo bastante, é bastante ativo. Então, assim, se as pessoas neste momento, até setembro de 2025, não podem ir até o museu, nós vamos até elas. Pelas mídias, Isso. né? E outra coisa também que a gente está também trabalhando na organização de exposições de outros museus, Parcerias. de outras pessoas. A gente construiu essa parceria, porque dentro do museu a gente não está fazendo, mas a gente está fazendo para fora, auxiliando para fora. Boa parte do Museu Histórico foi também para o Museu do Café. Museu do Café. Né? Museu do Café, Tanto né? na parte de pesquisa, fotografia, objetos também, uma parte dos objetos também, né, Viviane? Foi para lá também, perto de quase 200 peças foi. O museu, Viviane, como é que o museu funciona, o horário, lá o Museu do Café? O Museu do Café funciona de terça a domingo, durante a semana das 9 da manhã às 9 da noite e no final de semana das 9 da manhã às 6 da tarde. Olha que legal, bom horário, né? Bom horário. Bom Falo que não horário. tem nem desculpa para não ir, né? Exatamente, porque às vezes a pessoa fala assim, eu gostei desse horário, porque você fala assim, às vezes não tem tempo durante o dia e tal, ele consegue ter esse acesso um pouquinho mais, né? E eu gostei porque eu visitei museus que são mais antigos, né? E lugares aonde precisam de museu. Eu descobri 2 lugares e que eu penso que aqui eu vou levantar, o pessoal fala, levanta a lebre, né? Para que a gente pense nos 2 museus. Um do Sercontel, que tem uma história maravilhosa, tá o Museu do adormecido Sercontel, lá. né? Está adormecido, e do Londrina Esporte Clube, que eu Também descobri que- também então- que a gente precisa dar lá um fôlego. Então eu apelo para Tem que vocês. pensar O em do outro Sercontel, espaço. o 2 Sercontel, Marcão, nós já estamos conversando. Esse acervo vai para o Museu Histórico de Londrina. Que maravilha. Da Sercontel, a gente já pode ficar tranquilo em Legal. relação a isso. Né? Inclusive, eu quero levar uma casinha, né, com o telefone, eu quero instalá-la no museu. A cabine. A cabine, Cabine. Eu chamo de casinha, a cabine, cabine. Eu com o falei telefone, cabine. e eu quero instalar um orelhão e um telefone também. Olha no, que no legal. nosso espaço, no E nosso pátio. funcionando, né, Edmé? E funcionando de preferência. E funcionando, Fichinha. né? E funcionando. O que eu quero ver com vocês é exatamente a gente poder ter esse acesso cada vez mais a todas essas entidades que a gente tem ideia que precisam desses museus, né? Amaury, deixa seu telefone, Amaury. Como é que a pessoa chega até você? 43 99983 1211. Isso aí é o seguinte, isso aí é para trocar uma ideia com você, caso a pessoa tenha um acervo ou tenha alguma coisa em casa, ou também para poder ter o quê? Para poder ter ideia de que às vezes ela consegue trabalhar com suas peças de museu, eu né? tenho exemplos de 2 escritórios de memória, que é do Dr. João Dias Aires e do pai do JB Faria, que a gente ajudou a organizar também toda essa parte de documentação. Do pai do JB foi quase 2 anos de trabalho para fazer o levantamento da documentação. Do Dr. João Dias Aires, que fica na casa dele, que são arquivos pessoais, né, escritórios pessoais. A gente trabalhando nesses trabalhos, a gente organizou a biblioteca e toda a história de vida dessa pessoa. Olha O pai que do JB maravilha. foi a mesma coisa, seu Antônio Faria Netos, que fica aqui no Asilo São Vicente de Paula. A gente organizou todo o escritório do pai do JB. Foram 2 anos de trabalho, levantamento da biblioteca, catalogação Tem de todo o muita acervo. história nessa cidade, né? Esse material tem todo catalogado, todo. Eu Que fico bom. com backup de todas essas entidades todas. Você é um backup, eu vi, Tem, você é um tem. backup. Ó, o Tiago Caetano hoje é o gestor do Sercontel, quero agradecer a ele por ter aberto tantas possibilidades para a gente ter mostrado o acervo do Sercontel e dizer então que tem essa parceria já para a gente poder trabalhar com o acervo do Sercontel dentro do museu. Isso. E aí nos resta então o Londrina Esporte Clube. Isso. Falar com o pessoal da SAF agora, né? Que temos interesse também. Muito bem. Porque se Amigos, for para jogar fora, nós não vamos não. salvaguardamos. Tá Não. louco, rapaz. Vamos levar tudo isso aí para lá, para dentro do museu. Amigos, estamos saindo para mais um breve intervalo comercial. Não sai daí. Guardiões da Memória e Cultura Local já volta. Muito bem, estamos terminando o nosso bate-papo. Lógico, a sensação é sempre aquela que a gente apenas
ficou de uma forma bem superficial, porque tem muita coisa na profundidade dos museus, da história de Londrina, que precisa ser contada ainda, né? Comentamos aqui sobre o Museu do Sercontel, que já está muito bem abrigado futuramente dentro, né, do Museu Histórico, e agora a SAF vou entrar em contato para dizer, pessoal, vocês têm interesse em preservar essa história, e o museu também tem total interesse em abrir uma sala lá Londrina Esporte Clube, né? Não é verdade? Como a história do nosso glorioso tubarão. Do nosso glorioso tubarão não vai estar no Museu Histórico de Londrina, que é o espaço de... público. O espaço, eu gosto de dizer que é um espaço sacrossanto da história e da memória da cidade de Londrina. Exatamente. Eu descobri cada vez mais essas pessoas abnegadas de todos os museus. Com o passar do tempo, eu vou aqui agradecendo todos os responsáveis por todos os museus, federal, estadual e municipais e particulares, que nos ajudaram nessa mostra maravilhosa. Viviane, obrigado, viu? Porque os desafios dos museus são grandes e você toca de uma forma muito leve, muito suave. Eu gostei muito de trabalhar com você, viu? Eu que agradeço você ter procurado a gente, da gente estar aqui hoje. Então, pra gente é muito especial. E só também pra gente fechar, eu falo assim, o museu é tão importante que eu falo assim, todos nós temos um museu dentro da gente, né? Então, que história você traz? Todos nós trazemos histórias. Verdade. Não é? Você aqui, é só uma carcaça aqui, mas quando eu te conheço e conheço a sua história, diferente. É diferente, não é diferente? Exatamente. Então, todos nós somos um museu. E qual que é a sua história pra gente, né? Então, acho que o museu traz isso pra gente. Então, é muito, muito importante ter museus na cidade e contar essas histórias, né? O teu principal desafio 2025, quando você está lá sentadinho na sua cadeira, na sua sala, você fala, olha, para 2025 eu vou? Olha, eu preciso de mais tempo, Paula. Eu preciso de tempo. Queria mais tempo em 2025 para poder fazer tudo que a gente precisa fazer. Tem muita atividade, não tem? Tem. Fora, né, toda a movimentação do museu, de cuidar de acervo, enfim, tem toda a parte cultural, né? Então tem apresentação de música, teatro, exposições, não para, né? Então você tem agenda de 2025, em janeiro você tem mais ou menos a agenda? Já, em janeiro a gente tem oficinas de férias, né? Depois a gente já tem carnaval, enfim. Então, assim, não tudo para. Tudo passa por lá, né? Não para. Que legal, porque o museu, ele está ambientado dentro de um espaço bem público, além do museu, né? Sim. Então, ali, cara, é uma efervescência total, né? E, o quanto a gente fala assim que o museu, então, ele é vivo, né? Ele é feito por pessoas e ele não para. Já tirou essa história que o museu é um lugar parado. Não, jamais. Hoje o museu é pulsante. Por isso que eu trouxe como referência o Museu do Café. Porque eu percebi ali que tem muita gente que faz até de coworking, porque o pessoal ali vai para trabalhar, fica sentado e tomando um café, não é verdade? Sim. Passando o tempo trabalhando, passando o tempo, né? Faz reuniões. Eu achei interessantíssimo o espaço do Museu do Café, por isso que eu trouxe como referência, porque eu gostei mesmo, gostei muito. E as pessoas ficaram impactadas com as peças tão bem preservadas e conservadas no nosso memorial. Parabéns. Obrigada. Que legal. Como que é novamente? Endereço? Qualquer rua? Rua Sergipe 52. Antigo Cadeião. Antigo Cadeião, em frente ao Condor, né? Então não tem... Isso, é facinho, né? E a gente funciona de terça a domingo. De terça a sexta, das 9 da manhã às 9 da noite. Final de semana, das 9 da manhã às 6 da tarde. Nas redes sociais está como? Está como Sesc PR. Aí. Sesc PR. A gente ainda não tem uma página específica do museu e também não do Sesc Londrina, né? Então, ele é do Sesc Paraná todo aí. Sesc PR. Isso. Maravilha. Amaury, brigadão, viu, amigo? Obrigado e se preparem, 100 anos é logo ali, hein? Então, eu que agradeço essa oportunidade, né, de estar participando desse evento dos 90 anos de Londrina, né, e do lançamento do livro do William Santin. Do William Santin e JB Faria, em conjunto com a Paiquerê, né? A gente agradece, o Museu Histórico agradece e eu também agradeço, né? Eu gostaria também de fazer um agradecimento à dona Helenice Mortari de Cash também, que me auxiliou muito nesses meus 38 anos de museu. Ela foi uma das apoiadoras para minha formação profissional e intelectual, né? Além dos diretores do museu também, né? José César dos Reis, a Edméia Ribeiro, né? Que não pode esquecer a Edméia Ribeiro, que também auxilia bastante nessa formação. A professora Conceição Duarte Geraldo, lá do projeto Memória Viva de Revitalização do Museu, lá de 97, né? E agradecer essas entidades que deram para mim essa oportunidade de construir a história deles, né? Tão importante para a construção da memória histórica de Londrina, né? E essas entidades também, seja Museu Histórico, como primeira entidade que me deu essa bagagem ao longo dos 38 anos, e também Colégio Mãe de Deus,
a Casa da Memória Madre Leônia Milito, né? Sociedade Rural do Paraná, Viação Garcia também, em nome da dona Beatriz Garcia Cid, lá de 2009, que me deu essa chance, né? Me deu essa oportunidade de trabalhar com eles, né? Então é só agradecer, né? E o meu telefone de contato é 43 99 83 1211. E-mail silva.amoriramos@gmail.com 9983 1211. Se você tiver interesse em descobrir como fazer a sua empresa ser eternizada para a sua família, para seus colaboradores, para seus clientes e para a cidade, procure a Amaury, com toda certeza. Obrigadão, viu, Amaury? Obrigado. Eu que agradeço. Se preparem, agora faltam apenas 9 anos e 362 dias. Tô contando, cara. A Solange falou pra mim, Marcão, você é responsável pelos 100 anos agora. Eu falei, opa, tô preparado. Agora nós temos 10 anos para nos preparar, tô né? segurando o remo desse barco. É verdade. Tô junto. Tamo junto. Obrigado, viu? Obrigado pelo Museu Histórico, pelo comando que você tem de uma forma muito suave, muito tranquila, né? A sua voz me acalma, sabia? Eu já te falei isso várias vezes, né? Eu chegava aflito lá correndo, tava lá, a Edmeia fala para mim assim, não, Marcão, tranquilo, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. E eu descabelado, ela falou, não, Marcão, nós vamos fazer isso, fazer aquilo. Há 90 dias atrás eu te procurei, né? Sim, você exatamente. confiou, né? Acho que confiou assim na tenacidade, né? Na vontade, no entusiasmo, né? Vambora, né? E eu te falei que você ia se surpreender com o que você ia encontrar no museu, em especial naquele setor tridimensional, né? Demais. Ali tem muita história. Demais. Você sabe, Marcão, trabalhar no Museu Histórico foi um dos presentes para a minha vida profissional. Eu sou professora da UEL desde 1996, do Departamento de História, e todas as direções do museu saem do Departamento de História. São indicadas pela reitoria, mas saem do Departamento de História. E quando eu fui ao museu, eu fiquei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer lá? Porque a minha formação é em História da América, mulheres, gênero, não é isso, com isso que eu trabalho. Mas o fato é que, assim, passado o impacto inicial e o medo, simplesmente o museu foi se constituindo cada vez mais parte da minha vida. Né? No começo, estranheza. No começo, estranheza. Medo, né? Medo, insegurança, isso. Do grande desafio que era. Mas eu vou terminar a minha carreira profissional como diretora do museu. Talvez eu volte para o departamento, não sei. Mas, assim, eu me aposento em grande estilo, digamos assim, porque eu vou levar uma experiência espetacular e sensacional para a minha vida. E tem sido, dia a dia. Então, quando você fala assim, você me acalma... Porque aquele espaço, para mim, é assim. Eu vou dizer para você que também é um momento da minha vida profissional que eu mais trabalhei e trabalho. Porque eu não tenho sábado, eu não tenho domingo. Porque o que eu não consigo fazer durante a semana, eu faço no final de semana. Entendi. Então, assim, eu dedico 90% da minha vida para o museu. Os 10% que sobra é filha, companheira, gatinho. Entendi. Mas, assim, é muito prazeroso. Né? E eu gostaria que as pessoas da cidade sentissem isso também em relação ao museu. E eu acho que muitas delas sentem. Muito. E o evento organizado dos 90 anos de Londrina, ele foi muito importante nesse sentido também, de mostrar isso para a sociedade londrinense, né? Porque nós tínhamos ali referências da cidade de Londrina, né? E foi importante para eles perceberem o que é o Museu Histórico de Londrina. Né? Então, eu acho que essa é uma das coisas mais importantes e gratificantes, maravilhosas, de estar no Museu Histórico, de ter essa experiência, de trabalhar com várias experiências de vida das pessoas. Eu gosto muito de gente, eu gosto muito de ouvir, eu gosto mais de ouvir do que de falar. Eu gosto das experiências de vida. E o que é o museu, se não isso? Exatamente, né? Ouvir pessoas. Ouvir pessoas. Guardar memórias. Exato. Respeitar a vida. Exato. E eu gosto muito dessa questão de vamos ajudar todo mundo que a gente pode. Amém. Até já entrei numas ciladas, né, Amaury? Já entramos. Mas vamos ajudar. Mas né? a gente Isso. ajuda. Mas, vamos assim, ajudar e conservar. Sempre vai ser assim, enquanto eu estiver ali. Que bom. Rede social, lá? Museu
Instagram, Museu Histórico de Londrina, tudo junto. Temos o TikTok também, Museu Histórico. Eu não sei exatamente, mas é só procurar lá. Facinho. E o Facebook, Museu Histórico. Muito Também. bem. Amigos, estamos terminando Museus de Londrina, Guardiões da Memória e Cultura Local. Vou repetir, existem muitos outros museus na cidade de Londrina, mas eu fiz questão de trazer aqui a Viviane Guilhermino Teixeira, técnica de atividades no Museu do Café, o Amaury Ramos da Silva, arquivista especializado em patrimônio histórico-cultural, e a Edmeia Ribeiro, diretora do Museu Histórico de Londrina, representando todas essas outras dezenas de pessoas que eu fiquei gratificado, orgulhoso e impressionado como gostam dessa cidade de Londrina, tomando conta dos seus museus. E eu vou trazê-los futuramente a partir dos próximos podcasts. Obrigado a todos vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo, e a gente volta na próxima semana, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele há de querer.